Oi, seja muito bem-vindo ao canal e à playlist Príncipes Reais. Bem-vindo à biografia de Louis Francis Albert Victor Nicholas Mountbatten, o primeiro conde Mountbatten da Birmânia. Não se esqueça de já registrar seu apoio ao nosso trabalho por meio do seu like, inscrição, compartilhamento, comentário e indicação do canal. Torne-se membro, você receberá os vídeos antecipadamente. Terá também acesso a vídeos exclusivos, cerca de 1 ou 2 por mês, e participará de alguns sorteios. O valor é bem simbólico. Então vamos à nossa história de hoje, vem comigo. Louis nasceu na Frogmore House em Windsor, na Inglaterra, como Sua Alteza Sereníssima, o Príncipe Louis de Battenberg, no dia 25 de junho de 1900, sendo o segundo filho do príncipe Louis de Battenberg e da sua esposa Vitória de Hesse-Rheno. O príncipe tinha 3 irmãos mais velhos, a princesa Alice, mãe do príncipe Philip, a rainha Luísa da Suécia e George Mountbatten. Era tio materno do príncipe Philip, o duque de Edimburgo, e primo em segundo grau do rei George VI. Foi batizado na grande sala de estar da Frogmore House em 17 de julho de 1900. Seus padrinhos foram a rainha Vitória, sua bisavó materna, Nicolau II da Rússia, seu tio paterno e primo em segundo grau, e o príncipe Francisco José de Battenberg. O apelido de Louis Mountbatten, entre a família e os amigos, era Dick. Louis foi educado em casa nos primeiros 10 anos de sua vida. Depois, foi enviado para a escola Lockers Park e depois para a Royal Naval College, em Osborne, em maio de 1913. Ele se juntou à Marinha Real durante a Primeira Guerra Mundial e foi nesse mesmo período que adotou o nome Mountbatten, para apaziguar os sentimentos nacionalistas britânicos. Em 1917, o rei George V emitiu uma proclamação real, mudando o nome da Casa Real Britânica do alemão Casa de Saxe-Coburgo e Gotha para Casa de Windsor. Os parentes britânicos do rei, com nomes e títulos alemães, seguiram o mesmo exemplo, com o pai de Louis adotando o sobrenome Mountbatten, uma anglicização do nome Battenberg. Seu pai passou a se chamar Louis Mountbatten, o primeiro marquês de Milford Haven. Como filho de um marquês, Louis adquiriu o título de cortesia de lord. Ele continuou a seguir sua carreira naval e se especializou em comunicações navais. Como muitos membros da família real, ele era um aficionado por polo e apresentou o esporte à Marinha Real na década de 1920. Também escreveu um livro sobre esse assunto. Em 1922, ele acompanhou Edward, o então príncipe de Gales, numa viagem real à Índia, onde ele conheceu sua futura esposa, Edwina Ashley, e consolidou uma firme amizade com o príncipe. Lembramos que aqui no canal você encontra a interessante história de Lady Edwina. Ele mantinha uma relação muito próxima com o primo, o futuro Duque de Windsor. Ele até mesmo foi escolhido para acompanhar o primo durante um tour real, em viagens entre a Austrália e a Nova Zelândia. Em 18 de julho de 1922, casou-se com Edwina. O casal gastou muito com residências, luxos e entretenimento. Seguiu-se um passeio de lua de mel pelas cortes reais europeias e pela América do Norte, que incluiu uma visita às cataratas do Niágara. Eles tiveram 2 filhas, Patrícia e Pamela. Segundo uma biografia oficial, o casamento foi completamente tempestuoso, com traições de ambos os lados. Suas relações com Edward declinaram durante o final de 1936, quando o príncipe assumiu como rei Edward VIII
e durante a crise da abdicação, provocada pela paixão dele e a insistência em se casar com Wallis Simpson. Visando salvar a monarquia, Louis apoiou o irmão de Edward, o Duque de York, que foi obrigado a ascender ao trono como George VI. Manteve uma relação cordial com o novo monarca, mas cultivou uma relação não tão próxima com a esposa dele, Elizabeth Bowes-Lyon. Ele participou da coroação do rei George VI e da rainha Elizabeth em maio de 1937. Foi promovido em 30 de junho de 1937 e então recebeu o comando do HMS Kelly em junho de 1939. Entre círculos sociais da alta sociedade britânica, ele era conhecido por manter relacionamentos com amantes de ambos os sexos. Em 1940, ele inventou o Mountbatten Pink, um pigmento de camuflagem naval. Ele era conhecido por suas façanhas na marinha. Na política, tornara-se o favorito de Winston Churchill. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, foi nomeado comandante supremo aliado do comandante do Sudeste Asiático. Foi mencionado em despachos em 9 de agosto de 1940 e 21 de março de 1941 e premiado com a Ordem de Serviço Distinto em janeiro de 1941. Em outubro de 1943, o primeiro-ministro Churchill o designou como comandante supremo aliado nas campanhas da Guerra do Pacífico na Índia, Birmânia, Tailândia, Indonésia, Malásia e Singapura, um posto que ele ocupou até que o comando do Sudeste da Ásia fosse dispersado em 1946. Sua experiência na região e particularmente suas simpatias com o Partido Trabalhista fizeram com que o primeiro-ministro o apontasse vice-rei da Índia depois da Segunda Guerra. Ele desenvolveu uma forte relação com os príncipes indianos que tiveram uma forte confiança nele. Nesse mesmo ano, ele também foi feito um cavaleiro da Ordem da Jarreteira e declarado Visconde Mountbatten da Birmânia. Era conhecido por ter evitado em grande parte os japoneses pelo resto da sua vida, segundo ele, por respeito a seus homens mortos durante a guerra. O rei George VI nomeou Louis vice-rei da Índia em 20 de fevereiro de 1947, encarregado de supervisionar a transição da Índia britânica para a independência. Ele chegou à Índia em 22 de março, por via aérea de Londres. À noite, ele foi levado para a sua residência e 2 dias depois, ele fez o seu juramento como vice-rei. Em sua chegada, percebeu tumultos comunitários. Entre os líderes indianos, Mahatma Gandhi insistiu enfaticamente em manter a Índia unida e, por um tempo, reuniu com sucesso as pessoas para esse objetivo. Durante seu encontro com Jinnah, em 5 de abril de 1947, Louis tentou persuadi-lo a manter a Índia unida, citando a difícil tarefa de dividir os estados mistos, mas o líder muçulmano estava inflexível. O objetivo deste era estabelecer um estado muçulmano separado, chamado Paquistão. Dadas as recomendações do governo britânico de conceder a independência rapidamente, Louis concluiu que uma Índia unida era um objetivo inatingível. Se resignou a um plano de partição, criando as nações independentes da Índia e do Paquistão. Depois da independência ocorrida na madrugada entre 14 e 15 de agosto de 1947, ele permaneceu em Nova Delhi durante 10 meses. Louis se tornou o primeiro governador-geral da Índia independente em 15 de agosto de 1947, a pedido do primeiro-ministro indiano. Durante o seu reinado como governador-geral, ele desempenhou um papel significativo na integração política da Índia.
Consta que Edwina apoiava o marido na sua carreira e, em troca, cada um tinha as suas próprias aventuras sexuais liberadas. Os casos de Edwina ainda chegaram a ser alvo da imprensa na época. Contudo, em relação a Lois, tal não foi levado em consideração. Outros rumores, ainda mais escondidos, chegavam a falar da bissexualidade de Dick, mas acabavam sempre por ser censurados, uma vez que, na altura, tais relações homossexuais eram punidas com pena de prisão. Depois de seus compromissos na Índia, Mountbatten serviu à Esquadrilha Mediterrânea e como oficial de Estado-Maior no Supremo Tribunal da Marinha, tendo abandonado o cargo de governador-geral da Índia, mas mantendo um grande interesse nos assuntos indianos, ele projetou novas bandeiras, insígnias e detalhes de uniformes militares para as Forças Armadas indianas antes da transição do domínio britânico para a República. Muitos de seus projetos foram implementados e permanecem em uso. Ele foi uma forte influência na educação do seu sobrinho neto Charles, o então príncipe de Gales. Charles tinha uma relação afetiva bem próxima ao tio. Lois foi uma figura bastante importante na vida do príncipe. Segundo a biografia de Charles, por Jonathan Timbley, eles chamavam um ao outro de avô honorário e neto honorário. Foi Lois Mountbatten que encorajou Charles a usufruir da vida de solteiro enquanto podia e a casar-se com uma jovem inexperiente para garantir uma vida de casado estável. Sobre seu próprio casamento, Lois admitiu, abre aspas, Edwina e eu passamos toda a nossa vida de casados entrando nas camas de outras pessoas, fecha aspas. Ele manteve um caso por vários anos com uma socialite francesa casada chamada Iola. Foi Lois também que incentivou um romance e um futuro casamento entre o príncipe Charles e sua neta Amanda. Charles escreveu obedientemente para a mãe de Amanda, que também era sua madrinha e prima em primeiro grau de seu pai, Lady Browborough. A resposta dela foi solidária, mas ela o aconselhou que achava que sua filha ainda era muito jovem e que ele esperasse um pouco mais. Em sua vida particular, Lois era apaixonado por genealogia, um interesse que ele compartilhava com outros membros da realeza e da nobreza europeia. Foi o quarto senhor do mar de 1950 até 52, comandante em chefe da frota do Mediterrâneo em 1952 e 1954, e primeiro senhor do mar de 1955 a 1959. Ele se tornou almirante da frota em 1956 e serviu como chefe do Estado-Maior da Defesa do Reino Unido e presidente do Comitê de Chefes de Estado-Maior de 1959 a 1965. De 1957 até a sua morte, Lord Mountbatten era o patrono da Sociedade Heráutica e Genealógica da Universidade de Cambridge. Sua carreira envolveu comandos navais abrangentes e ele foi considerado um herói de guerra. Depois que Edwina morreu, em 1960, ele esteve envolvido em um caso de longa duração com a atriz americana Shirley MacLaine, que ele conheceu na década de 1960. Lois Mountbatten foi eleito um membro da Royal Society e recebeu um doutorado honorário na Universidade Heriot Waite em 1968. Em 1974, começou a se corresponder com Charles sobre o seu potencial casamento com sua neta Amanda Knatchbull, que também era prima de segundo grau de Charles. Também em 1974, a rainha o titulou Lorde-Tenente da Ilha de Wight, posição que manteve até a sua morte. Em 27 de abril de 1977, pouco antes do seu aniversário de 77 anos,
Se tornou o primeiro membro da família real a aparecer em um programa de TV chamado Esta é a Sua Vida. De 1967 até 1978, tornou-se presidente da United World Colleges, um grupo de 12 escolas internacionais que proporciona interação entre jovens de diferentes países. A presidência desse projeto foi passada para Charles, o Príncipe de Gales, posteriormente. Ele era apaixonado por ordens, condecorações e uniformes militares, embora considerasse esse interesse um sinal de vaidade e constantemente tentasse se distanciar dele. Se interessou pelo design de moda de uniformes militares, introduzindo zíperes para calças, um casaco de cauda com lapelas largas e altas e um colete sem botões, que poderia ser colocado aos uniformes. Em 27 de agosto de 1979, enquanto estava de férias em sua propriedade de verão, Louis Mountbatten, o tio Dick, foi morto por um artefato implantado em seu barco na Baía de Donegal pelo IRA, o Exército Republicano Irlandês. O barco foi totalmente destruído. Louis Mountbatten, então com 79 anos, foi puxado vivo da água por pescadores próximos, mas morreu de seus ferimentos antes de ser levado para a costa. Também a bordo do barco estava sua filha mais velha, Patrícia, Lady Browborough, seu marido, Lord Browborough, os filhos gêmeos deles, Nicholas e Timothy Knatchbull, a mãe de Lord Browborough, Doreen, e Paul Maxwell, um jovem membro da tripulação. Nicholas, de 14 anos, e Paul, de 15, foram mortos pela explosão e os outros ficaram gravemente feridos. Doreen, viúva Lady Browborough, de 83 anos, morreu de seus ferimentos no dia seguinte. O ataque provocou indignação e condenação em todo o mundo. A rainha Elizabeth II recebeu mensagens de condolências de líderes, incluindo o presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, e o Papa, João Paulo II. O príncipe Philip chamou a morte de seu tio de ato sem sentido em uma carta pungente a um amigo. A primeira-ministra Margaret Thatcher disse, abre aspas, sua morte deixa uma lacuna que nunca pode ser preenchida. O povo britânico agradece por sua vida. Fecha aspas. Na Índia, uma semana de luto nacional foi declarada. Na Birmânia, foram 3 dias de luto oficial. Ele foi sepultado na abadia de Ramsay, em Hampshire, e as cerimônias fúnebres foram na abadia de Westminster, transmitidas via televisão. Charles foi remarcado para visitar a Índia sozinho, mas Mountbatten não viveu até a data planejada da partida. Quando Charles finalmente propôs casamento a Amanda mais tarde, em 1979, as circunstâncias mudaram e ela o recusou. Um homem chamado Michael Ryers foi o vice-chefe do Departamento da Inglaterra do IRA no final das décadas de 1970 e 1980 e, de acordo com um relatório, foi quem planejou a explosão do barco. Disse, abre aspas, sim, eu o explô. McHarrow colocou em seu barco. Eu planejei tudo. Sou comandante em chefe. Eu explô. Lord Mountbatten. Mas eu tinha uma justificativa. Ele viria para o meu país. Olhe para a fome. Vamos esquecer isso. O preto e os bronzeados. Ele veio ao meu país e matou o meu povo. E eu revidei. Eu os bati de volta. Fecha aspas. Sobre a morte dos adolescentes, Hayes disse que eles eram casos de guerra. Louis era um mentor do seu sobrinho neto, Príncipe Charles, de quem era muito próximo. Enquanto se preparava para visitar o local do atentado em 2015, Charles declarou, abre aspas, na época,
Não podia imaginar como ia superar a angústia que uma perda tão grande como essa me causou. Por esta experiência horrível, entendo de uma maneira profunda o sofrimento de outros nesta ilha. Não importam quais fossem suas convicções religiosas ou políticas. Sou consciente da longa história de sofrimento da Irlanda, não apenas nas últimas décadas, mas ao longo da história. Fecha aspas. Disse o atual rei Charles III. Em 2019, os arquivos do FBI se tornaram públicos, mostrando que eles sabiam na década de 1940 de alegações de que Lord Mountbatten era homossexual e gostava de garotos jovens, entre 8 e 12 anos, segundo algumas afirmações. Pessoal, a plataforma é muito sensível em relação a alguns assuntos, por isso é necessário cortar algumas palavras e outras, deixar só subentendido. John Barrett, secretário privado de Mountbatten por 20 anos, contestou tais alegações, também contestadas por outras pessoas que foram próximas a ele, e levando em conta os inúmeros casos amorosos que ele teve com várias mulheres, muitas delas pessoas conhecidas. O arquivo do FBI sobre Mountbatten, iniciado depois que ele assumiu o papel de comandante supremo aliado do Sudeste Asiático em 1944, descreve Lois e sua esposa Edwina como pessoas de moral extremamente baixa. De acordo com o biógrafo Philip Ziegler, como tudo o mais sobre ele, abre aspas, estava na maior escala. Sua vaidade, embora infantil, era monstruosa. Sua ambição, desenfreada. Ele procurou reescrever a história com indiferença arrogante aos fatos, para ampliar suas próprias conquistas. Fecha aspas. No entanto, o biógrafo também conclui que as virtudes de Mountbatten superavam seus defeitos. Abre aspas. Ele foi generoso e leal. Ele era caloroso, predisposto a gostar de todos que conheceu, de temperamento rápido, mas nunca carregando rancor. Sua tolerância foi extraordinária, sua prontidão para respeitar e ouvir os pontos de vista dos outros foi notável ao longo de toda a sua vida. Fecha aspas. Quando o príncipe Louis nasceu, o filho mais novo do príncipe William e da princesa Catherine, foi dito que o primeiro nome da criança, Louis, veio do tio-avô do príncipe Charles, o Lord Louis Mountbatten, que foi uma importante figura na história britânica recente. Espero que tenha gostado desse vídeo, espero você nos comentários. Agradeço sua companhia e atenção. Te deixo um abraço caloroso e conto com a sua presença na nossa próxima história. Até já e até lá!